vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Boa noite a todos sejam muito bem-vindos à nossa casa na noite de hoje. Recebamos um abraço fraternal, caloroso e amoroso do nosso irmão Maior Jesus, e que essas energias nos acompanhem hoje e durante a nossa semana. No livro dos Espíritos, na noite de hoje, a gente está no capítulo 10º da terceira parte, onde ele fala das leis morais, especificamente da lei de liberdade e o item da noite, fatalidade. Questão 851. Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme ao sentido que se dá a esse vocábulo, ou seja, a essa palavra? Quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados? E nesse caso, que vem a ser do livre-arbítrio? Resposta: a fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar desta ou daquela prova para sofrer. Escolhendo-a, institui para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que venha se achar colocado. Falo das provas físicas, pois, pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio, quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Ao vê-lo fraquear, um bom espírito pode vir-lhe em seu auxílio, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar-lhe a vontade. Um espírito mau, isto é, inferior, mostrando-lhe, exagerando aos seus olhos um perigo físico, o poderá abalar e amedrontar. Nem por isso, entretanto, a vontade do espírito deixa de se conservar livre de quaisquer peias, de quaisquer amarras. Do fato de ser infalível a hora da morte, poder-se-á deduzir que sejam inúteis as precauções que tomemos para evitá-la? E a resposta: não, visto que as precauções que tomais vos são sugeridas com o fito, ou seja, com o propósito de evitardes a morte que vos ameaça. São um dos meios empregados para que ela não se dê. Sabe o espírito antecipadamente de que gênero será a sua morte? E a resposta dos espíritos: sabe que o gênero de vida que escolheu o expõe mais a morrer desta ou daquela maneira. Sabe igualmente quais as lutas que terá de sustentar para evitá-lo, e que, se Deus o permitir,
não sucumbirá. Ao escolher a sua existência, o espírito daquele, que comete um assassínio, sabia que viria a ser um assassino? Não. Escolhendo uma vida de lutas, sabe que terá ensejo de matar um de seus semelhantes, mas não sabe se o fará, visto que, ao crime, poderá quase sempre, de sua parte, a deliberação de praticá-lo. Ora, aquele que delibera sobre uma coisa é sempre livre de fazê-la ou não. Se soubesse previamente que, como homem, teria que cometer um crime, o espírito estaria a isso predestinado. Ficai, porém, sabendo que ninguém há predestinado ao crime e que todo crime, como qualquer outro ato, resulta sempre da vontade e do livre-arbítrio. Então vamos falar um pouquinho sobre a questão da fatalidade. Fatalidade é um item bastante importante, e a gente precisa entender para não colocar isso daí nas costas de Deus, quando na verdade nós estamos escolhendo mais nada do que o nosso próprio direito de escolha. E a gente coloca a palavra fatalidade como sendo algo fatal, que teria que acontecer. Então vamos entender a questão, como é que os espíritos colocam isso daí, como é que entendem isso daí. Kardec questiona, a primeira questão que eu li para vocês, Kardec questiona a espiritualidade se há fatalidade nos acontecimentos da vida. Ou seja, se tudo aquilo que nos acontece está previamente determinado por causas antecedentes. E aí ele complementa, havendo isso, esse sentido que nós empregamos a palavra ao vocábulo fatalidade, que vem a ser do livre-arbítrio, o que vem a ser do direito de escolha, a liberdade de escolha que nós, como espíritos, temos. E aí os espíritos falam que a fatalidade somente no gênero de provas que nós, como espíritos, escolhemos quando vamos reencarnar. Então o fato de o espírito poder escolher o gênero de provas deixa bastante claro que o espírito goza de um equilíbrio, ele possui um equilíbrio. Porque pessoas que não têm o equilíbrio para fazer as escolhas, outros espíritos fazem a escolha por eles. Quem já teve a oportunidade de visitar as casas André Luiz, ou qualquer outra entidade que trata de espíritos dementados, encerrados em um corpo com grandes dificuldades, com grandes atrofias, sabe do que eu estou falando. A Nenê trabalhou com isso daí, não sei se ainda trabalha com isso, mas sabe disso daí. Você visitou a casa André Luiz já? Ali também já foi. E sabe do que eu estou falando. Espíritos que não têm nada de interação, muitas das vezes, com o ambiente. Simplesmente um corpo físico que coloca uma paralisia praticamente que geral para esse espírito. Então, quando Kardec questiona a espiritualidade sobre o livre-arbítrio, pela resposta dos espíritos, fica claro de que que os espíritos não estão falando dessa categoria de espíritos, de espíritos que encarnam com graves deformidades mentais. Novamente, fruto da lei de causa e efeito, estão espiando ações anteriores. Então, quando a gente olha isso daí, a gente tem o entendimento de que o espírito, no seu estado de liberdade no plano espiritual, faz escolhas. E essas escolhas, e quando a gente fala dessas escolhas, não são 10, 20, 30, 40, não são lições essenciais de tanto tamanho que a gente escolhe praticar aqui no planeta Terra. Porque quando a gente coloca muita prioridade na nossa vida, no próprio dia a dia nosso, se a gente coloca muitas prioridades, nada é prioridade. Então realmente a gente tem que escolher aquilo que a gente deseja trabalhar. Então o espírito, na erraticidade, nesse período de tempo entre duas encarnações, escolhe as lições essenciais que deseja trabalhar.
né? E a gente está falando de pouquíssimas lições, gente, 3, 5, não mais do que isso, para que realmente nós possamos nos dedicar com afinco àquilo que nós escolhemos na espiritualidade. Então, essas lições essenciais que nós desejamos, né, e planejamos no plano espiritual com o nosso anjo de guarda, com a nossa família, com os espíritos geneticistas, né, nós encarnamos. E aí, todas essas lições essenciais que nós nos propomos trabalhar, vai para o nosso inconsciente, né, elas vão para o nosso inconsciente. Para que não tire de nós exatamente aquilo que o texto fala, que é a liberdade de escolher, a liberdade de agir, a vontade de agir. Porque se nós somos pressionados pelo nosso passado, né, isso foi tema da aula de ontem, a gente passou 2 horas falando sobre isso, sobre o esquecimento do passado, né? Se nós somos pressionados pelo nosso passado, nós não temos a liberdade. Nós fazemos as nossas escolhas exatamente seguindo pressões da lei de causa e efeito. E não é isso que Deus quer, não é isso que as leis divinas desejam para nós, né? O que nós precisamos é a liberdade de agir. E para que nós sejamos livres para agir, nós não podemos ter o peso do nosso passado. Mas da mesma maneira que se a gente não tiver nenhuma lembrancinha daquilo que a gente tem que fazer, a gente reencarna e não sabe o que tem que fazer, né? Então, isso, né, faz parte de um equilíbrio absolutamente divino e perfeito entre esquecimento do passado e lembrança. O esquecimento não pode ser completo para que nós não fiquemos à deriva na nossa encarnação. E a lembrança, ela não pode ser viva o suficiente para que tire de nós o livre-arbítrio. Então, assim, reencarnar, a gente dá um trabalho do caramba para a espiritualidade, para as leis divinas, né? Então, aí a gente encarna com uma ideia daquilo que a gente tem que fazer, né? E isso, os espíritos chamam, né, de futuro prescritível. É o que está prescrito. É aquilo que nós nos propomos a desenvolver. As lições essenciais que nós nos propomos a trabalhar. E aí a gente mergulha na encarnação, um corpo que vai colocar para a gente esse esquecimento necessário, né, nesse equilíbrio perfeito entre lembrança e esquecimento. E aí nós somos livres para fazer as nossas escolhas. E aí é que a coisa começa a complicar, né? Porque qualquer escolha que nós fazemos, ela altera o momento da frase, né? Que o agitar das asas de uma borboleta no Brasil pode gerar o quê? Um furacão, um tufão no Japão. É exatamente por essa potencialização, né, que essas variáveis, umas sobre as outras, podem causar. Então, é mais ou menos isso que acontece quando nós fazemos as nossas escolhas no dia a dia. Quando nós mexemos uma pedra num tabuleiro de xadrez, né? O ambiente reage sobre a gente. O meio onde nós estamos reage sobre as nossas escolhas. E a partir daí, quando nós continuamos a fazer as escolhas, muitas das vezes mais complicado se torna o meio onde nós estamos. Então é isso que os espíritos chamam de futuro causal, futuro prescritível, quando nós estamos planejando a nossa encarnação, e o futuro causal, quando nós estamos desenrolando, desenvolvendo as lições que nós nos propusemos no plano espiritual. Então, quando se fala sobre fatalidade, Kardec pergunta se tudo aquilo que a gente planeja na espiritualidade vai acontecer exatamente como nós que desejamos? Se assim fosse, gente, bastaria que nós cruzássemos os braços e esperássemos aquilo que nós planejamos na erraticidade acontecer. O que acontece se a gente cruzar os braços na vida? A vida segue, independentemente das nossas escolhas, né? Então significa que aquilo que nós planejamos, nós tenhamos a vontade de executar, né? Então, aquilo que está planejado não é aquilo que vai acontecer necessariamente.
Porque aquilo que vai acontecer necessariamente tem a impressão do Espírito, tem a vontade. Todo mundo sabe que nós passamos por uma pandemia gigantesca, né? Ela começou em novembro, né? Lá na China. E o que acontece com as empresas, né? As empresas, elas, mais ou menos em agosto, setembro, elas fazem um planejamento para o ano que vem, beleza? Então todo mundo em agosto, setembro se planejou, fez o Profit Plan, mandou para a central, mandou para a matriz, estava tudo bonitinho, tudo lindo, maravilhoso, né? Previsto, aquilo que nós almejávamos que pudesse acontecer, era um plano. Aí em novembro, dezembro, o cara resolve comer lá um morcego cru, né? E estraga o planejamento, né, da humanidade, não é só dele, né? Estraga o planejamento da humanidade por 2 anos. Então é mais ou menos isso que acontece quando a gente fala, né, de futuro prescritível, é quando a gente está fazendo o nosso planejamento. O futuro causal, acontecem imprevistos, né? Porque nós vivemos em sociedade. As nossas ações impactam o meio ambiente da mesma maneira que as ações dos outros impactam a nossa vida. Então é isso que os Espíritos nos falam, né? Fatalidade só existe no gênero de provas, naquelas lições essenciais que nós nos propomos a trabalhar quando nós estamos na erraticidade, ou seja, planejando a nossa próxima encarnação. Fatalidade, a gente está falando de um planejamento. A partir desse planejamento entra o livre-arbítrio e a nossa vontade para trabalhar. Tá joia? Muito obrigado. Uma boa noite a todos. A prece, gente, é um dos recursos mais valiosos que o Pai nos deu. Por isso, para que a gente possa tirar da prece uma quantidade, né, de ajuda, de força, o Pai enviou através de Jesus um modelo de prece para nós, o Pai Nosso. Então o Pai Nosso é conhecido como símbolo de todas as preces, primeiro porque foi ditada pelo próprio Mestre Jesus, e segundo porque o Pai Nosso, ele resume todos os deveres que nós temos para com Deus, para com o próximo, conosco mesmo. Encerra uma profissão de fé. É um ato de adoração. E contém como pedido tudo aquilo que nós necessitamos para viver. Por isso a reflexão desta noite, como que eu estou orando? Eu já estou sendo sincero? Eu já consigo abrir o meu coração e conversar realmente com o Pai? Expor tudo o que eu estou sentindo? Eu já consigo falar com Ele e pedir realmente aquilo que eu estou necessitando? Eu estou fazendo, principalmente o Pai Nosso, que é a prece mais comum entre nós, de forma mecânica? Ou eu já consigo refletir em cada aplicação de cada parte que Jesus nos ensinou? Eu já consigo compreender que quando Ele diz Pai Nosso, Ele está nos lembrando aquilo que nós já deveríamos saber? Somos filhos de um mesmo Pai. Se somos filhos de um mesmo Pai, todos nós somos irmãos, e pertencemos à grande família universal, mas nos encontramos em graus evolutivos diferentes. Por isso vamos formando outras famílias. Nós estamos na família humana, e dentro da família humana nós vamos nos agrupando com outras famílias para realizar o nosso aprendizado. Então, independente da família que estou, independente da minha cor, da minha crença, da minha raça, se eu estou vivo, se eu estou desencarnado,
da posição que eu ocupo, todos nós somos irmãos. Então todos nós somos iguais em oportunidades e bênçãos. Eu me encontro hoje nesta condição, nessa crença, nessa raça. Eu não sei amanhã qual vai ser a minha necessidade. Então eu me encontro na condição para o meu aprendizado. Então perante o Pai, nós só somos diferentes no nosso tempo evolutivo e na condição que nós nos encontramos. Todos nós somos iguais perante a criação. Fomos criados simples e ignorantes, temos o mesmo caminho a trilhar, com as mesmas oportunidades, nos encontramos em tempo evolutivos diferentes e vamos todos chegar a sábios e virtuosos. Então, se todos nós somos irmãos, é dever um ajudar o outro. Então, se nós sentimos Deus como nosso Pai, nós precisamos ajudar em todos os lugares, todas as pessoas. Nós temos que enxergar nos lugares e nas pessoas um irmão. Estar preparado para ajudar quem precisar, aonde for necessário. Então a vida, ela só vai ser bela aqui na Terra quando nós compreendermos como a nossa grande família, a humanidade toda. Santificado seja o vosso nome. Quando Jesus nos ensina a santificar, santificar, gente, significa digno de respeito, santo, sagrado. Mas ele não se limitou apenas a nos ensinar na oração respeito a Deus. Não, gente. A vida apostólica de Jesus foi uma santificação ao nome do Pai. Jesus procurou respeitar Deus, compartilhando paz, alegria, bondade, compaixão, fraternidade e amor com todas as pessoas. Então a maneira mais elevada de nós santificarmos a bondade de Deus é ajudar em todos os lugares. É amparar os enfermos, idosos, crianças, os fracos, os sofredores, os necessitados. Nós vamos conseguir uma relação de respeito com o Pai quando nós conseguirmos distribuir, compartilhar a alegria e a caridade pelo mundo, conseguindo enriquecer e fortalecer os nossos irmãos com a alegria e a fraternidade. Então, toda vez que eu for útil, toda vez que eu fizer o meu melhor, eu estou santificando o nome de Deus, porque Deus quer a felicidade de todos. Então, se eu conseguir proporcionar o bem-estar a meu irmão, eu santifico o nome do Pai. Venha a nós o vosso reino. Quando Jesus nos ensina a pedir o reino de Deus, muitas pessoas acham que esse pedido é para quando nós desencarnarmos. Porque eu tenho certeza que todos nós aqui, quando morrermos, queremos ir para o céu. Nós queremos ir para aquele lugar reservado para os eleitos de Deus, para ficar na ociosidade pela eternidade. É a aposentadoria espiritual. Desculpe. Se tem alguém aqui pensando desta forma, vai continuar pedindo e esperando pela eternidade. Porque o reino de Deus não é um lugar circunscrito, gente. Cheio de anjos tocando harpas e não fazendo mais nada pelo resto da vida. Ao contrário, gente, os anjos trabalham muito mais do que nós. Conforme os espíritos vão evoluindo, eles compreendem o valor do trabalho para nós, para o nosso crescimento. Anjo quer trabalhar. Uma vez perguntaram a Madre Teresa em relação a céu e inferno. Ela disse: eu não sei quanto vocês, mas eu, quando morrer, eu quero ir para o inferno. Lá tem tanto campo de trabalho,
Tem tanta gente necessitada, tantos sofredores. Então os anjos, gente, está trabalhando lá no inferno da Madre Teresa, nas camadas mais densas do umbral dos espíritas. Mas então o que é o reino de Deus? Não é um lugar circunscrito? Não vou encontrar anjos? Que adianta eu ser bom aqui na terra? Não vai ter um lugar para os eleitos de Deus? Gente, nós não podemos confundir reino de Deus com morada dos espíritos, tá? Quando Jesus disse: há muitas moradas na casa de meu Pai, um dos ensinamentos é que os mundos foram criados para receber os filhos da criação. Todos os mundos são adaptados certinho para nós. Estamos no mundo certinho, hein, gente? Ninguém caiu aqui de paraquedas. E isso serve para os encarnados e desencarnados. Reencarnamos, como o Rogério falou, no mundo apropriado, e ao desencarnarmos, iremos para uma morada espiritual de acordo com o que eu fui aqui na Terra, de acordo com o meu grau evolutivo. Então, estamos em mundo de provas e expiações. Acredito que aqui todos possam já saber: quando morrer, se vai para o paraíso, se vai encontrar anjinhos. Então, gente, os espíritos, conforme eles vão evoluindo, quanto mais evoluído, mais trabalho, e eles trabalham nas camadas mais densas, onde tem mais sofredores. Por quê? Porque eles têm preparo para isso. Trabalham nas camadas densas, mas o seu coração e a sua mente está no reino de Deus. Então o reino de Deus, gente, é um estado íntimo de cada um de nós. Aproveitando o exemplo da pandemia que o Rogério nos colocou, é a mesma coisa, todos nós, o mundo passou pela pandemia, as mesmas situações, né? Era ali, tudo girava em torno, a gente sabia mais ou menos, todos estavam passando pela mesma situação. Mas aí o Rogério conquistou o reino de Deus, e ele passou pela pandemia se sentindo no céu. Eu não conquistei o reino de Deus, e eu passei a pandemia me sentindo no inferno. Então vejam que o reino de Deus, essa conquista íntima, nos faz ver e sentir a vida, as situações e as pessoas de uma forma diferente. Então o reino de Deus é uma conquista que cada um de nós tem que realizar. Então quando Jesus pede para a gente conquistar esse reino de Deus, ele sabia, como ele sabe até hoje, nós só vamos conseguir a verdadeira felicidade dentro dos planos de Deus. E nos planos de Deus, para nós estar, conquistar o reino dele. Então esse reino, gente, independe de você estar vivo ou desencarnado, da onde você está e com as pessoas que você está. Então o que é que nós estamos esperando? Nós não queremos a felicidade? Nós não queremos nos sentir independente com quem eu estou, aonde eu estou dentro do reino de Deus? Então não vamos morrer, não. Vamos começar agora a conquistar este reino. Então quando Jesus pede para nós conquistarmos o reino, ele espera que a gente se esforce e trabalhe para construir esse reino. Porque a base do reino de Deus é o amor. Mas quem fornece o material para a construção é cada um de nós. Porque é uma conquista minha, individual, cada um tem a sua. E esse material está dentro de cada um de nós. Às vezes, gente, ele está meio sufocado, sabe? Lá pelas nossas atitudes, comportamento, aquelas tendências viciosas, nossas falhas morais, mas ele está aqui dentro. É um sentimento chamado bondade. E Jesus nos ensinou como colocar esse sentimento em ação. Quando ele disse: faça seu próximo tudo o que você quer para você, e não faça nada para o outro que você não quer para você. Quando a gente
age desta forma, a gente muda comportamento. Então aí a gente começa a ver a vida, as pessoas e as situações de forma diferente. Você consegue cumprir com os seus deveres. Com isso você tem a consciência tranquila. E a consciência tranquila traz a paz interior. Então nós temos, gente, que ajudar, servir e trabalhar dentro da bondade. Desde os atos mais simples da nossa vida, tem que ser aquela bondade sincera. Desta forma, eu construo o reino de Deus e eu começo a virar co-criador. Eu começo a ajudar os outros a criar o seu reino, porque a bondade, ela transcende, gente, para o mundo exterior. Seja feita a tua vontade. Aqui, gente, nós estamos afirmando que a gente aceita a vontade do Pai. Será? Aqui tem pai, mãe, talvez avós. Se não tem, todos nós temos aquela pessoa que nós amamos, ou às vezes aquela criança que a gente considera como filho. E a gente ama. Quem a gente ama, a gente quer o melhor para essa criança, não quer? Você faz o possível e o impossível por ela. Então temos a nossa criancinha lá em casa. A criança não tem discernimento do certo, do errado. Ela depende de nós para o aprendizado. Aí a nossa criança pede alguma coisa para nós. Ou ela pede para você dar, ou ela pede para tirar. Porque como o Rogério falou, às vezes a gente vê alguns resgates dolorosos. Nós temos criança aí já com sofrimento desde a infância. Você sabe que você não pode dar e nem tirar aquilo, porque é prejudicial. Aí você nega. A criança não entende. Ela chora, ela faz birra, ela tenta te convencer com aquela carinha de anjo, você com o coração apertado, mas você tem que continuar negando, porque você sabe que é prejudicial. A criança cresce e vira adolescente. E aí os pedidos complicam, né? Aí você nega. Ela não tem maturidade. Ela fica aborrecente, como a gente chama, né? Se aborrece, se revolta, tranca no quarto, você não gosta de mim, ninguém faz nada por mim, deixa de falar com você. Às vezes, para chamar atenção, começa a desviar do caminho certo, né? Às vezes até foge de casa. Cresce mais um pouco e vira adulto sem experiência. Aí os pedidos são mais complicados. Não é assim? Filho criado, trabalho dobrado. Você é um adulto experiente. Muito daquilo que às vezes ela está pedindo para dar ou tirar, você já vivenciou aquilo. E aí você nega. Nem precisamos falar dos conflitos que acontecem em família. Nós sabemos aqui, né? Tem filhos aí que o pai desencarna e ele nunca mais falou com esse pai. Mas um dia, seja encarnado ou desencarnado, a ficha cai. Aí fala, por que eu não ouvi meu pai? Por que eu não ouvi aquela pessoa que me amava? Se eu tivesse feito do jeito que ela falou, se eu tivesse aceitado, hoje eu não estaria nessa situação. Não é assim, gente, nas nossas famílias? Nós já não passamos, talvez estamos passando por situação dessa? Muito bem, nós que ainda não sabemos amar de forma incondicional, nós ainda que amamos de forma diferente, depende de quem eu amo. O meu amor é possessivo, é ciumento, é de cobrança, é de exigência. Nós já procuramos dar o melhor para quem amamos. Vocês imaginam Deus, que é a perfeição, o amor? Será que Deus ia se equivocar ao dar ou tirar alguma coisa? Não, né, gente? E nós, reencarnacionistas, sabemos que vamos vir neste mundo com a nossa bagagem reencarnatória. Vamos pegar lá o exemplo da mamãe. O filho vai se ausentar.
por um bom período e a mãe ajuda a fazer a mala, né? Você vai colocar na mala do seu filho todos os itens que ele precisa para aquela viagem. Você não quer que ele passe necessidade de nada. Prepara-se a mala com todo o amor. É mais ou menos assim, tá? Um exemplo bem terra para a gente compreender que Deus faz conosco, gente. Ele prepara a nossa mala com todo o amor. Vai colocar na mala os itens que nós precisamos. O corpo físico que eu preciso, aptidões, talento, o limite. Às vezes aí uma doença, alguma coisa que nós precisamos passar. Vai dar a família que nós precisamos. Vai colocar as pessoas que vão fazer parte, o local de trabalho, a situação, tudo que nós precisamos para fazer a viagem aqui para a Terra. E você está do lado. E você fala, tá certo, pai, precisa pôr isso? Pode pôr, viu? Tudo que o senhor colocar eu sei que é o melhor. Às vezes a gente até pede, fala, pai, põe mais esse item aqui, deixa eu aproveitar a reencarnação para já aprender mais lições. O pai fala para nós, não, filho. Isso aqui você não aguenta carregar. Isso daqui você não vai ter estrutura para suportar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou preparar a tua mala com o peso que você aguenta carregar. Reencarnamos com a nossa mala. Só que na nossa mala às vezes tem alguns itens que faz parte desse futuro prescritivo que o Rogério colocou. E o pai sabe que se a gente tiver a lembrança daquilo, a gente não vai ter estrutura. Então o pai dá o véu do esquecimento. Olha que é pai de amor. Bagagem certinha, véu do esquecimento, reencarnamos. E aí os itens da nossa mala vai saindo, que você tem que desfazer a mala. As vicissitudes da vida. A miséria, uma dor física, uma dor moral, a perda, um conflito. E aí você está com o véu do esquecimento. Você não lembra que você ajudou a fazer a mala e ali estão os itens necessários para o seu aprendizado. E aí, diante daquele item da mala, muitas vezes nós somos a criança, o adolescente, o adulto sem experiência. Ah, meu Deus, não é possível, Deus se enganou. Não é possível que eu pedi passar por isso. Eu devo ter jogado muita pedra na cruz, porque não é possível, eu não aguento, pai, eu não estou aguentando a dor. Eu não aguento esse casamento, eu não aguento esse filho, eu não aguento esse trabalho, pai, me dá isso, pai, tira isso. Aí o pai faz a mesma coisa que nós. Vai avaliar, fala, mas se eu tirar aquilo, ele não aprendeu a lição ainda. Se eu der isso, ele não consegue, ele não tem estrutura. O pai nega. A gente chora, a gente faz birra. A gente pega, fica revoltado, muitas vezes deixa de falar com o pai. Quantas pessoas dizem assim, eu orar? Nunca mais. Imagine, Deus não ouve minhas preces. A gente sai até de casa, não sai? Quantas pessoas se afastam da religião? Então, gente, o que Jesus está nos colocando? Tem situações da nossa vida que são dolorosas, sim. E nós vamos agir como a criança, como adolescente, como adulto sem experiência. Chora, esperneita, fica até um pouquinho desesperado, mas Jesus pede, por favor, não deixe de falar com o pai. E não saia de casa. Depois que passou a tua manha, o teu desespero, a hora que você for fazer a tua prece ou refletir, conversa com Deus. Fala assim, pai, eu sei que o Senhor me ama. Eu sei que eu ajudei a fazer a minha mala. Que tudo que está aqui acontecendo tem um aprendizado. Que neste momento, pai, o Senhor é aquele médico que muitas vezes receita aquele remédio amargo, aquele tratamento difícil de fazer. Mas se eu tomar esse remédio e fizer esse tratamento, eu vou me curar. Então, pai, manda os bons espíritos para me assistir, para me acompanhar, para me instruir ao caminho certo, para me orientar que atitude tomar. É paciência, tolerância, resignação. Pai, dai-me
força para passar por esse aprendizado difícil. E mais uma questão: fazer a vontade do Pai, gente, como nós estamos confirmando no Pai Nosso, se Ele quer a felicidade de todos nós não reencarnamos apenas para nós sermos felizes e realizar o nosso crescimento, não. Nós também reencarnamos para ajudar no crescimento do outro e fazer o outro feliz. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Jesus está ensinando a pedir o pão. O primeiro pão que Jesus está ensinando, gente, é o pão material, sim. Porque reencarnamos no mundo de matéria ainda. Predomina a matéria. Nós sabemos que aqui neste mundo, o instrumento de trabalho nosso é o corpo físico. E corpo físico precisa de coisa da matéria. Precisa do alimento, precisa da roupa, precisa da moradia, precisa do lazer. Tudo que foi colocado aqui pode ser usado para nós, para que a gente tenha uma qualidade de vida. Então, o que Jesus está pedindo para que a gente reflita nesse momento? Pai, dai-me força, para eu ter condições de trabalhar, para que eu tenha um trabalho, para que eu possa me sustentar e adquirir as coisas necessárias para ter um corpo físico e uma mente saudável. Mas Jesus diz, o pão de cada dia. Jesus está nos avisando, cuidado. As coisas da matéria têm que ser usadas com equilíbrio, com moderação. Nós não podemos ter o excesso, o desespero pelo acúmulo. Pode ter sua reserva, mas o problema é o desespero do acúmulo, que muitas vezes, gente, vem daquele medo instintivo que nós temos lá do passado, onde havia a escassez, onde havia a necessidade da reserva, por causa, a gente sabe de todos os fatos históricos, guerras, as tragédias, a própria condição climática. Mas hoje, gente, nós não precisamos ter esse desespero, o medo pela falta do amanhã. Quando nós fazemos isso, nós não estamos confiando na providência divina. Que se o Pai nos deu a necessidade da vida, Ele vai colocar todos os recursos necessários. O problema é o supérfluo. E quando nós ficamos tão desesperados pelo acúmulo das coisas da matéria, esquecemos do outro pão. Porque não só de pão material vive o homem precisa do pão espiritual. Então, nesse nosso apego, nesse nosso desespero, nós esquecemos de conquistar qualidades e principalmente a bondade para que a gente possa construir o reino de Deus. Pai, perdoa as minhas ofensas, como eu perdoo os meus ofensores. Aqui nós estamos fazendo um pedido ao Pai e assumindo um compromisso com Ele. Porque eu peço perdão, mas estou prometendo que vou dar o perdão. Nós conseguimos já cumprir isso por experiência própria. A primeira a gente consegue. Porque na hora da dor, do desespero, quando você comete um erro, você vai pedir perdão para o Pai. E quando é o outro, que está com dor, que está desesperado, que cometeu um erro, você já consegue perdoar? Aí muitas pessoas dizem assim, mas vocês espíritas são complicados, né? Porque vocês falam que Deus não perdoa. Por que pedir perdão a Deus? Não é assim que nós falamos, que quem tem que perdoar é aquele que se magoa, se ofende? Então, é só o ser humano que precisa perdoar. Não é assim, gente? Não. Não nesse sentido que Jesus coloca para nós. O Jesus, quando ensina pedir esse perdão ao Pai, há mais de 2020 anos, gente. Era a linguagem que nós compreendíamos naquele momento, quando nós precisávamos de ajuda do Pai. Hoje, nós já temos uma outra compreensão. Se Jesus fosse nos ensinar hoje a pedir ao Pai, Ele diria assim,
Pai, me dá a oportunidade para reparar os meus erros, os meus equívocos. Me dá a oportunidade para eu aprender as lições, a oportunidade de trabalhar as minhas falhas morais, mas eu me comprometo a dar a oportunidade ao outro, de estender a mão àquele que pede, de não colocar obstáculos à reconciliação e dar oportunidade também para ele corrigir as suas falhas e seus equívocos. Então Jesus nos ensinou desta forma, gente, porque todos nós somos seres perfectíveis, em busca de uma perfeição relativa. Quando você está em busca de uma perfeição, você é um aprendiz. Então a gente vai acertar, a gente vai errar, vai cair, vai levantar, vai aprender, vai aprimorar. Então todos nós somos aprendizes, e um aprendiz precisa de oportunidade. Então eu preciso da oportunidade, mas tem que dar oportunidade para o outro também. Então Jesus, que foi o Espírito mais perfeito que esteve sobre a terra, ele nunca criticou, julgou, condenou, e ele tinha autoridade moral. Quem sou eu para apontar o dedo e falar: eu nunca faria o que você fez? Eu hoje estou nessa condição, eu não sei amanhã se eu não vou passar por uma situação e cometer a mesma falha do outro. Eu preciso de oportunidade e o outro também. A única diferença entre eu e o outro é que o erro do outro é diferente do meu. Não me deixe cair em tentações. Aqui, gente, é uma continuação quando a gente pede o pão ao Pai. Porque nós colocamos que o corpo físico necessita das coisas da matéria. E vem Jesus e diz: mas use com moderação, use com equilíbrio. Vamos ser sinceros, tem coisa que dá para usar com equilíbrio, com moderação? As coisas da matéria não são gostosas? A gente pode não gostar de tudo. Quem falar que não gosta de nada está mentindo. Uns gostam de uma coisa, outros gostam da outra, mas todos nós gostamos de coisas da matéria. Então elas nos atraem. E ela também alimenta dois sentimentos que a gente tem dentro de nós. Junto lá com o nosso medo instintivo, nós temos orgulho e egoísmo. Egoísmo, pai de todos os vícios, com seu filho predileto, o orgulho. Então todas as falhas morais derivam de orgulho e egoísmo. E orgulho e egoísmo, gente, se alimenta das coisas da matéria. Então esses dois sentimentos nossos também gostam das coisas da matéria. E tem o nosso medo pela falta, pela escassez. Olha quantas coisas nos atraem para as coisas da matéria. Só que tem uma questão: coisa da matéria só alimenta o corpo físico, os sentidos físicos, não alimenta o espírito. Espírito precisa de sentimento, o principal, o amor. Então muitas vezes, no nosso excesso, no nosso abuso, a gente esquece de alimentar o espírito. Aí o espírito fica com fome, ele fica com vazio existencial. E aí, com esse vazio existencial, com essa fome, como a gente acha satisfação na matéria, não achamos? A matéria não traz alegria, contentamento, e é importante, viu, gente? É importante para a nossa qualidade de vida, mas não é felicidade. Felicidade é diferente de contentamento. Aí, como a gente acha que aquilo é felicidade, quando vem aquele vazio, aquela tristeza, você vai buscar nas coisas da matéria que você gosta mais, cada vez mais. Aí é o perigo de virar uma tentação. Porque nós sabemos que muitas coisas da matéria causam dependência, levam a vícios graves. Então, quando Jesus disse, não me deixe cair em tentações, ele está falando exatamente, gente, quando a gente fica escravo da matéria, dependente da matéria, e nós sabemos que quantos vícios nos levam a não respeitar mais o limite do corpo físico, da mente, não deixa mais respeitar o direito do outro. Quando nós estamos dependentes, escravos da matéria, a gente começa então, infelizmente, nos prejudicar. A gente começa então
a ter como consequência o mal para nós, mas a gente também prejudica o outro e pratica o mal para o outro. Aí eu não consigo fazer ao próximo o que eu queria para mim e também não evito aquilo que eu queria para mim. Eu deixo de ter o sentimento da bondade. Praticando o mal gera faltas. Faltas têm que ser corrigidas por quem praticou. Vai aumentar os itens na minha bagagem para a próxima encarnação. Então as tentações me levam ao sofrimento. O que é que Jesus está pedindo na hora da minha prece? Pai, dá-me força para que eu possa dar o real valor às coisas da matéria e usar com equilíbrio. Livre-me de todo o mal. Quando eu digo essa frase, eu tenho que ter certeza que eu acredito que Deus está me livrando de todo o mal. Porque tenho a certeza, Deus é espiritualidade. Vai fazer tudo o que for possível para nos livrar do mal. Às vezes eles vão conseguir amenizar. Por quê? Nós não reencarnamos sozinhos neste mundo. Tem 8 bilhões, Rogério, reencarnado mais ou menos conosco. Todos têm a mala igual a nós. Os itens são o mesmo. Só muda, uns têm mais prova, outros têm mais expiações, outros têm mais resgate, mas os itens são os mesmos. Então, como é mundo de provas e expiações, e lá na minha mala tem as minhas tendências viciosas, eu pratico o mal. O outro também tem e ele pratica o mal. Todos nós ainda temos esse padrão e a predominância do mundo de provas e expiações é o mal. Então, gente, eu não sou só influência do meu mal. Esse aí é fácil, eu mudo minha atitude e meu comportamento, deixo de praticar o mal. Mas e quando eu estou influência do mal que o outro pratica? Tá? Não vamos entrar aqui em sintonia, vibração, né? O determinismo, o livre-arbítrio, porque aí daria muito mais ainda para a gente falar. Mas a gente também sofre a influência do outro. Então a espiritualidade vai fazer tudo o que ela puder para te livrar do mal ou amenizar. Quantas situações na nossa vida que nós passamos? Aquela viagem maravilhosa, organizada, paga em suaves prestações, você está a caminho do aeroporto, a caminho ali para uma entrevista de emprego, aparece tanto obstáculo, quebra o carro, um acidente e você perde o voo. Você perde a entrevista, você fala assim, que adiantou orar? Pedi tanto a Deus ao perder minha viagem do sonho, perder o emprego. Será que você não perdeu porque você orou? O que poderia ter acontecido ali naquele trajeto? Nós temos depoimentos de pessoas que comprovam ali depois que perdeu o voo, o que acontece. Então, gente, muitas vezes eles vão nos livrar do mal, outros eles vão nos amenizar. Vai fazer aquela cirurgia, sai com aquela pequena sequela do centro cirúrgico, uma sequela que você pode ter a continuar a vida. Normalmente você fala, rezei tanto para a equipe do Dr. Bezerra, olha aí, não poderia ser pior? Num acidente, perde a pontinha do dedo, reclama, fica revoltado, não poderia ser pior? Não poderia ter sido um braço, uma perna? Então, gente, em todas as situações, eles vão fazer de tudo para nos livrar ou amenizar. Vamos aprender a ser gratos. Então, só para a gente encerrar, gente, a reflexão dessa noite é exatamente para isso, né? Como é que eu estou diante desse recurso que o Pai colocou? Eu já estou conseguindo me enxergar como filho de Deus e todos meus irmãos? Eu já estou conseguindo santificar o nome de Deus, desenvolvendo o sentimento da bondade, construindo esse reino de Deus e vendo a vida, as pessoas e as situações de uma outra forma? Diante dos desafios da vida, eu já consigo ver aquilo como aprendizado? E perante o meu irmão, eu já tomei consciência que perdoar não é esquecer, mas é dar oportunidade, que o nosso erro só é diferente? E de todas as situações que acontecem, eu já consigo ver ali a mão de Deus atuando
e tudo o que está acontecendo é para o meu aprendizado, para a minha melhora? Porque se nesta vida, gente, eu não ajo como filho de Deus, fechando o meu coração ao amor ao próximo, será inútil dizer Pai Nosso. Se os meus valores são representados pelos bens da terra, será inútil dizer que estás no céu. Se eu sou cristão por convencionalismo, comodismo ou medo, será inútil dizer santificado seja o vosso nome. Se eu ainda acho os prazeres da terra tão importante, cheio de futilidades e supérfluos, será inútil dizer venha a nós o vosso reino. Se no fundo o que eu quero é que as minhas vontades se realizem, será inútil dizer seja feita a tua vontade. Se eu ainda preciso e prefiro acumular as riquezas da matéria, desprezando o meu irmão que passa fome, será inútil dizer o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Se eu ainda não me importo em criticar, julgar, condenar, ferir, oprimir, injustiçar os que estão no meu caminho, será inútil dizer, Pai, perdoa as minhas ofensas assim como eu perdoo os meus ofensores. Se eu escolho sempre o caminho mais fácil, mesmo sabendo que não é do Cristo, não adianta, é inútil dizer, não me deixes cair em tentação. Se eu ainda, por minha própria vontade, procuro os prazeres da matéria, será inútil dizer, livre-me de todo o mal. Se sei que assim sou, e nada faço para mudar, será inútil dizer que assim seja.